Bem, meus irmãos e irmãs, estamos reunidos mais uma vez no meu canal do YouTube, a Hora do Macabeus, desde já e como sempre agradecendo a participação de todos. Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal e agradecendo a todos aqueles que participam, contribuem e divulgam o meu canal, assim como os demais canais católicos. Continue a divulgação nos grupos do WhatsApp, nas redes sociais, enfim, nas paróquias, por todos os lugares. Se inscreva no canal, é muito importante. Aperta o sininho. Eu recebi algumas reclamações dizendo que o YouTube não está notificando as lives. É o YouTube, gente, não adianta. Mas se inscreva no canal, é muito importante. Quem puder contribuir com o meu Apoia-se, agradeço de coração. Quem não puder, eu agradeço da mesma forma. Quem tiver dificuldades com o Apoia-se, tem o link do PayPal. Eu sei que agora, no momento da crise, está difícil. Quem não puder contribuir, deixe pelo menos o like aqui no vídeo. É muito importante o like para a relevância do vídeo na plataforma do YouTube e as minhas redes sociais, além do canal no YouTube, tem lá Cristiano Macabeus, meu perfil na página no Facebook, onde eu participo de alguns debates, né? Enfim. Tem também a minha página das Mentiras do Apocalipse Protestante, onde eu disponibilizo lá os vídeos, artigos e todo o meu material, assim como o Twitter também. Eu não debato no Twitter porque eu não gosto muito, mas lá eu deixo o meu material, os vídeos, os artigos, e quem quiser pode acessar. Tá? O link está aqui na descrição do vídeo. Hoje eu quero fazer o último vídeo a respeito do discípulo amado. Todo mundo sabe, nós fizemos uma live falando sobre o discípulo amado, refutando o protestante lá que inventou uma esquizofrenia de que o discípulo amado não era João, e sim Tiagão, filho de Maria, irmão biológico de Jesus Cristo. Já fiz alguns vídeos que eu tirei, o principal ali da live eu tirei e fiz alguns vídeos tentando ali interpretar melhor o próprio texto do Evangelho de São João e mostrar num vídeo menor os embustes protestantes em cima desse tema. Esse é o último vídeo. Eu vou falar sobre Maria ter sido entregue ao discípulo amado, que segundo a esquizofrenia protestante, esse discípulo era Tiago, o próprio irmão de Jesus Cristo e filho de Maria, e também sobre essa questão, sei lá, uma fábula que foi criada aí pelo protestante, uma história que nunca ninguém ouviu falar, de que, na verdade, o discípulo amado era Tiago, o irmão biológico de Jesus Cristo. Ele testemunhou os fatos e quem escreveu foi São João. É uma coisa meio louca. Não sei, realmente, o cara tem que ser muito esquizofrênico para inventar uma fábula dessas, tá? Então, vamos lá, vou colocar a introdução e vamos partir para o texto. Esse vídeo vai ficar pequeno, mas espero que seja bem proveitoso. Vamos lá, minha gente, vamos para o primeiro slide aqui. Vamos matar essa questão aqui a respeito do discípulo amado. No último vídeo eu falei que o discípulo amado era quem? Era um apóstolo. Se não for São João, poderia ser qualquer outro apóstolo, Mateus, Bartolomeu, Tomé, Tadeu, menos um irmão de Jesus Cristo, um irmão supostamente biológico, filho de Maria e José, porque ele não era apóstolo. E segundo o Evangelho de Mateus, segundo o Evangelho de Marcos e segundo o Evangelho de Lucas, todos concordam entre si que pelo menos na mesa, durante a Santa Ceia, só tinha o colégio apostólico e Jesus Cristo. Então, o discípulo amado tinha que ser um dos apóstolos, dos 12. Por que eu digo isso? Porque o texto diz que o discípulo amado encostou a cabeça no peito de Jesus Cristo durante a Santa Ceia. Se só tinha ali na mesa Jesus Cristo e o colégio apostólico, não tinha como ser um irmão biológico, entre aspas, eu aqui estou colocando uma suposição, comprando a ideia, a história da esquizofrenia protestante, que Jesus Cristo teria um irmão biológico chamado Tiago. Não poderia ser esse irmão, porque não fazia, pelo menos até aquele momento, ele não fazia parte do colégio apostólico. E essa história de que, sei lá, esse irmão incrédulo de Jesus Cristo, que da noite para o dia se tornou apóstolo e bispo de Jerusalém, é impressionante porque não existe essa história em nenhum lugar. Você não vai pegar um livro canônico que
testifique essa história. Né? Você não encontra no livro canônico. E livro apócrifo, muito menos. Se você pegar a patrística, ninguém nunca mencionou esse terceiro apóstolo chamado Tiago. Eusébio de Cesareia, o nosso amigo lá esquizofrênico protestante, ele usou Eusébio de Cesareia. Eusébio de Cesareia afirma claramente que entre os apóstolos tinha o Tiago, filho de Zebedeu, e Tiago, filho de Alfeu. Não existia nenhum outro Tiago, nenhum outro apóstolo chamado Tiago. O próprio Eusébio de Cesareia diz isso. Né? Então ele vai lá e pega um texto de Eusébio de Cesareia para tentar jogar a ideia de que existia um terceiro Tiago apóstolo. Não existia, não tem isso na Bíblia Sagrada, não tem isso na história da igreja. Os padres não testemunharam isso. Não existe isso no primeiro século. Você não encontra um livro, uma literatura, nem na tradição. E, de repente, no século XXI, desce um protestante do céu e inventa uma história dessa, de um terceiro Tiago, apóstolo, que se tornou bispo de Jerusalém, era incrédulo, enfim. Mas a história que ele inventou, porque aí tem aquele artigo que eu escrevi dizendo o bispo de Jerusalém que não honrava pai e mãe, como que o cara seria bispo de Jerusalém, se tornaria apóstolo e... deixou a sua mãe ao pé da cruz com um discípulo de Jesus Cristo, e não levou a sua própria mãe para casa. Até porque, assim, o irmão ser incrédulo não quer dizer que ele não seguia, por exemplo, as leis mosaicas. Não acreditar que Jesus Cristo fosse o Messias não tem nada a ver o cara não ser adepto das leis mosaicas, e honrar pai e mãe fazia parte das leis mosaicas. Claramente não tinha nada a ver não acreditar em Jesus Cristo e desonrar a sua mãe. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então eu joguei essa ideia. E aí o cara pegou e falou, como é que eu vou fazer? Então o discípulo amado não é mais João, o discípulo amado vai ser Tiagão. Tiagão, filho de Maria e José. Só que não tem como essa história ser verdadeira. Não tem, até porque não existe isso na história do cristianismo. Segundo a teoria desse protestante, o discípulo amado era Tiago, filho de Maria e José, irmão biológico de Jesus Cristo. Ele viu e testemunhou, e quem escreveu foi São João. Por isso que o evangelho é de São João. Mas São João escreveu o testemunho de Tiago. Só que o evangelho não diz isso. Prestem atenção lá em São João, capítulo 19, versículo 35, vai dizer: e aquele que viu testificou, e o seu testemunho é verdadeiro, e sabe que é verdade o que diz, para que também vós o creais. Então, o discípulo amado é aquele que testificou, testemunhou, viu tudo aquilo. E prestem atenção no que diz lá agora em São João, no Evangelho de São João, capítulo 21, nos versículos 20 ao 24. E Pedro, esse texto é bem conhecido, gente. E Pedro, voltando-se, viu que o seguia aquele discípulo a quem Jesus amava, e que na ceia se recostara também sobre o seu peito. Ou seja, foi o discípulo que encostou a cabeça sobre o peito de Jesus Cristo. E que dissera: Senhor, quem é que te há de trair? Gente, eu estou pegando a Ferrada por Almeida. Eu estou usando o máximo possível da Ferrada por Almeida. Vendo Pedro a este, disse a Jesus: Senhor, e deste que será? Disse-lhe Jesus: se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. Divulgou-se, pois, entre os irmãos este dito, que aquele discípulo não havia de morrer. Engraçado que usa o termo irmão ali, né? E ali, na verdade, os irmãos eram os discípulos de Cristo, e não irmãos biológicos. Olha só como a Ferrada por Almeida é uma pedra de tropeço também para o protestante. Aí, continuando o texto, né? Divulgou-se, pois, entre os irmãos este dito, que aquele discípulo não havia de morrer. Jesus, porém, não lhe disse que não morreria, mas se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Agora vem a cartada final. Este é o discípulo que testifica destas coisas, ou seja, que testemunha os fatos e a escreveu. Então, o mesmo discípulo
que viu, testemunhou, foi o mesmo que escreveu. Ah, mas ele escreveu lá na terceira pessoa. Não interessa, escreveu na terceira, segunda, quarta, quinta ou sexta pessoa. Estou falando aqui falando uma coisa lúdica aqui, mas falando, mas que ele escreveu na terceira pessoa, não escreveu na segunda pessoa? Não interessa a forma com que ele expôs. Quem escreveu o evangelho foi o mesmo que testemunhou. E está falando que quem testemunhou tudo isso foi o discípulo amado. E o discípulo amado, segundo o próprio evangelho, é aquele que encostou a cabeça sobre o peito de Jesus Cristo durante a Santa Ceia. E os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, todos concordam entre si que durante a Santa Ceia, na mesa, só Jesus Cristo e os 12 apóstolos. Não tinha o 13º apóstolo ali. Ou seja, se não for João, o discípulo amado, teria que ser um outro apóstolo, menos um suposto irmão biológico de Jesus Cristo, que iria se tornar apóstolo segundo a esquizofrenia protestante, depois da ressurreição, e seria... O interessante é que o cara ainda se tornou bispo de Jerusalém, segundo os protestantes, líder da igreja. Olha só que esquizofrenia é essa. Mas aqui, matando a charada, tá? O mesmo que viu foi o mesmo que testemunhou e o mesmo que escreveu. Simples. Tá na terceira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta pessoa. Gente, se você pegar, por exemplo, o livro de Daniel, tem hora que está escrevendo na segunda pessoa, tem hora que está escrito na terceira pessoa. É o livro de Daniel, gente. É Daniel, acabou. Entendeu? A mesma coisa aqui. A mesma coisa aqui. Não interessa se está na primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima pessoa. Né? Falando isso aqui, gente, no modo lúdico protestante. Tá? Não interessa, gente, isso. O que interessa é que quem viu, testemunhou e escreveu. E quem viu, testemunhou e escreveu foi o discípulo amado. E o discípulo amado tinha que ser um apóstolo, que fazia parte do colégio apostólico. No número de 12. Só isso, mais nada. Até este momento em que o discípulo amado encosta a cabeça no peito de Jesus Cristo, né, o colégio apostólico era formado por 12 apóstolos. Tá? Bom, sabendo disso, que o discípulo amado tinha que ser um apóstolo, e seguramente a tradição diz que esse discípulo era João, vamos agora matar a charada a respeito de Jesus Cristo ter entregue a sua mãe ao discípulo amado. Deixa eu mudar o slide aqui. Tá? Vamos lá. Então vamos lá. É impressionante porque, na teoria desse esquizofrênico, além de dizer que o discípulo amado não era João, e que na verdade o discípulo amado era o Tiagão, o irmão de Jesus Cristo biológico, filho de Maria e José, e quem escreveu foi São João, ou ele fala até que foi um outro João que viveu em Éfeso, se eu não estou enganado, que era só discípulo também. Quem escreveu foi esse tal de João, o testemunho de Tiago, essa esquizofrenia toda. Depois de provar que isso não existe, esse esquizofrênico aí diz que ali, ao pé da cruz, Jesus entrega a sua mãe ao discípulo amado e ele não está falando nada demais, estava entregando ao seu próprio irmão. Por isso que ele diz, né? Mãe, eis aí o teu filho, filho, eis aí a tua mãe. Né? Ele estava entregando ao seu próprio irmão, não tinha nada demais ali. Agora eu falo, tem sim, porque primeiro não existe esse tipo de cerimônia dentro do judaísmo, de ter que entregar a mãe aos cuidados de um filho. Não tem esse tipo de cerimônia. Também não tem essa história de que tem que ser o irmão mais velho exatamente, que vai ficar, né, com a viúva ali, com sua mãe viúva. Não tem exatamente essa obrigação. Se você pensar que Jesus Cristo seria, né, de uma forma hipotética, na primeira, segunda e terceira, quarta, quinta pessoa, se você pensar nesta forma hipotética, Jesus Cristo seria o irmão mais velho, e eu não creio exatamente que Jesus Cristo morava com Maria, porque Jesus Cristo estava em Jerusalém, outra hora na Galileia, outra hora estava, né, em Samaria, e certamente Maria, né, acompanhava Jesus Cristo em alguns momentos e em outros não.
Então, assim, seguramente, né, Jesus Cristo sendo o irmão mais velho tinha uma missão ali. Não tem essa história, gente, de que tem que ser exatamente o irmão mais velho. Se você pensar de uma forma também hipotética, que Jesus Cristo teria, além de Tiago, Judas, Simão e Tadeu, como irmãos biológicos, né, Maria Santíssima poderia ficar aos cuidados de qualquer um dos irmãos. Se pegar lá Timóteo, no Evangelho de Timóteo, no Evangelho, não, na carta de São Paulo, na primeira carta de São Paulo, Timóteo, capítulo 3, vai falar das viúvas. Vai falar que as viúvas, né, que os netos poderiam até cuidar das viúvas. Né? Os netos, filhos, não fala exatamente que tem que ser o filho mais velho, né, que teria que ficar aos cuidados ali. Né, a viúva teria que ficar ao cuidado do filho mais velho, aos cuidados do filho mais velho. Então não existe nem essa cerimônia de entrega também. E vamos pensar aqui, vamos ler o texto lá em João 19, dos versículos 25 a 27. Diz assim: e junto à cruz de Jesus estava sua mãe. Interessante porque o autor aqui trata Maria Santíssima como mãe de Jesus Cristo. Olha só, segundo os protestantes, não, Maria não poderia ser mãe de Jesus Cristo, porque Jesus era Deus, Jesus existia antes de Maria, mas o autor aqui diz que Maria era mãe de Jesus Cristo. Aí diz assim, né, e junto à cruz de Jesus estava sua mãe, e a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Cleófas, e Maria Madalena. Ora, Jesus, vendo ali sua mãe, e que o discípulo a quem ele amava estava presente. É interessante que ele vê ali o discípulo que ele amava. Era o irmão dele, segundo a esquizofrenia protestante. Porque o texto não diz, e vendo ali a sua mãe e o seu irmão, o discípulo amado. Não, é o discípulo amado. Fala apenas que ele era um discípulo. Não dá um ênfase que era um parente de Jesus Cristo. Né? Aí continua. Disse a sua mãe, mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo, eis aí a tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. Agora eu pergunto uma loucura aqui, uma loucura, porque segundo a esquizofrenia protestante, isso aqui é literal, simplesmente é literal. Jesus Cristo estava entregando a sua mãe ao seu próprio irmão. Será que o irmão de Jesus Cristo, esse tal do Tiago, filho biológico de Maria, esqueceu que ela era sua mãe? Jesus Cristo teve que lembrar esse Tiagão aí no pé da cruz, ó, tua mãe tá aí, ó, pega e leva para casa. Será que Jesus Cristo precisou lembrar isso aí pro cara ou não? Será que tinha necessidade de Jesus Cristo lembrar o seu irmão biológico? Como eu falei, levando em consideração a outra esquizofrenia protestante, que é uma outra teoria de que esse Tiago era incrédulo, até aquele momento, e só a outra teoria é que esse Tiago só se converteu depois da ressurreição de Cristo. Levando em consideração, não tem nada a ver em abandonar sua mãe ali ao pé da cruz. Uma coisa é não acreditar que Jesus Cristo fosse o Messias. Outra coisa é desonrar pai e mãe. Uma coisa é a lei mosaica, outra coisa é acreditar que Jesus Cristo é Deus. Tá? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não acreditar em Jesus Cristo não tem nada a ver em desonrar pai e mãe. Um judeu ali ligado às leis mosaicas jamais iria desonrar pai e mãe. Tá? Mas é que eu pergunto para esse esquizofrênico protestante. Jesus Cristo precisou lembrar Tiagão, ali, o Tiagão, seu irmão biológico, que ali estava sua mãe biológica. Eis aí a tua mãe. E o texto é claro, o texto é bem claro que só depois dessa entrega, quando Jesus Cristo entrega sua mãe ao discípulo amado, é que ele leva Maria Santíssima para sua casa. Então foi, como se diz, foi a pedido de Jesus Cristo. Foi uma ordem de Jesus Cristo, na verdade. Jesus Cristo ordenou o discípulo amado, cuide da minha mãe. E o texto é claro, ele só levou Maria Santíssima com ele a pedido de Jesus Cristo. Aí eu pergunto novamente, será que precisava Jesus Cristo lembrar o seu próprio irmão que Maria Santíssima era sua mãe, que precisava de cuidados porque ela era viúva?
Se Jesus Cristo não lembrasse, ele não iria levar a sua própria mãe para sua casa e cuidar da sua própria mãe. E esse é o cara que, segundo a esquizofrenia protestante, se tornou bispo de Jerusalém e líder da igreja, um cara que precisou de uma ordem do seu irmão para levar sua própria mãe para casa, cuidar da sua mãe viúva. Olha que esquizofrenia, isso é uma esquizofrenia, gente. Não chega a ser um embuste, porque, sabe, embuste é quando você cria mesmo uma mentira para enganar a pessoa. Isso é fruto de uma esquizofrenia. Aí eu pergunto, qual é a fonte de tudo isso? A fonte é, né, aquele livrinho chamado Vozes da Minha Cabeça, da editora Juro por Deus. Porque não, toda essa história que eu falei aqui, gente, que eu estou refutando, toda essa história aí, só faz parte do fantástico mundo protestante. Porque não existe isso em livro nenhum, gente. Não existe isso nem, sabe, nem na patrística, nem em livros apócrifos, muito menos em livros canônicos. Não existe isso, essa história do irmão de Cristo biológico que ao pé da cruz recebeu a sua própria mãe, teve que ser lembrado, né? Jesus Cristo ao pé da cruz teve que lembrar o seu irmão, ó, pega a sua mãe aí, por favor, e leva para casa, cuida dela, né? Você acha que um judeu na época, ligado às leis mosaicas, conhecendo, né, aquele mandamento, honrar pai e mãe, iria deixar a sua mãe sozinha? Jamais, jamais. E olha o ênfase que o texto dá ali, onde diz assim, e desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa, mostrando que, qual é o ênfase do texto? Que Maria não era parente do discípulo amado. E que o discípulo amado, a pedido de Jesus Cristo, leva para sua própria casa Maria. Que não era obrigação, segundo as leis, desse discípulo cuidar da mãe de Jesus Cristo. Não era uma obrigação. Ele fez isso a pedido do próprio Senhor. Entendeu? Porque não tem sentido Jesus Cristo tem que lembrar o seu irmão que a sua mãe estava ali ao lado dele e que ela precisava de cuidados porque era uma viúva e ele tinha que levar para a sua própria casa, a sua mãe. Não tem sentido isso, né? É a esquizofrenia protestante, minha gente, não adianta. Então, matando aqui, tá? O cara falou que é literal ali, né? Eis aí a tua mãe, eis aí o teu filho, tá? É literal. Agora, é literal também saber que o Tiago sofria de amnésia. Esse Tiagão aí que se tornou bispo de Jerusalém sofria de amnésia, esqueceu ao pé da cruz que quem estava ali do seu lado era sua própria mãe. Tá? E ainda o cara nem honrava pai e mãe, porque se não fosse, né, a pedido do próprio irmão ali morrendo na cruz, não iria levar sua mãe para sua casa e cuidar dela. Então, essa é a esquizofrenia protestante, gente, que foi, como diz o Robson, né, como diz o Cláudio Campos e o Fabrício, né, a família sagrada ali era uma desordem, né? O irmão incrédulo, o outro não honrava a mãe, não queria saber de nada, entendeu? A família sagrada era uma bagunça só. O que é o protestantismo? Uma bagunça só, minha gente. Então, esse é o último vídeo que eu fiz a respeito do discípulo amado, colocando uma pedra de vez por todas nesse tema. Essa história que o discípulo amado não era João não passa de uma esquizofrenia protestante, mais um embuste, né, na verdade, mais um embuste para tentar perseguir Maria Santíssima e a Igreja Católica, né? Embuste criado através da esquizofrenia, gente. O cara é esquizofrênico. Tá? Esse cabra aí, ele sofre de uma enfermidade, ele precisa de tratamento, ele é esquizofrênico, ele escuta vozes, né? Ali tem, né, as vozes da minha cabeça e ele acredita nisso, ele acredita e ele pega e compartilha essa esquizofrenia com outros esquizofrênicos, né? E aí forma um grupo de esquizofrênicos protestantes disseminando isso por todos os lugares na internet. Mas quem conhece um pouco da história do cristianismo sabe que isso nunca existiu. Tá? Só terminando aqui, de apóstolo tinha Tiago, filho de Zebedeu, e Tiago, filho de Alfeu.
Nunca ninguém mencionou a existência de um outro apóstolo com o nome de Tiago. Não existe isso na história do cristianismo, não existe isso em livros apócrifos, não existe isso em livros canônicos, na patrística, ou seja, em lugar nenhum. É só no Fantástico Mundo Protestante. Esse Tiago nunca foi ordenado apóstolo. Quem foi bispo de Jerusalém foi Tiago, filho de Alfeu. Tiago, filho de Alfeu. E mesmo que existisse tudo isso, o discípulo amado jamais poderia ser esse tal desse Tiago, ou terceiro Tiago, porque na mesa com Jesus Cristo, quem encostou a cabeça sobre o peito de Jesus Cristo foi o discípulo amado. Na mesa só tinha o colégio apostólico formado por 12 apóstolos. Minha gente, não deixe de se inscrever no canal, por favor dê o like no vídeo, quem puder contribuir com o meu apoio, eu só agradeço de coração. Quem não puder, gente, eu agradeço da mesma forma. Tem aí as minhas redes sociais. Até a próxima. Paz e bem a todos. Amém.